Seguindo a nossa programação e entrando agora nos temas, mais técnicos sobre a tributação, chamamos ao palco para moderar o painel 2, o lado bom da reforma tributária, Eduardo Pontes, por gentileza, sócio fundador da Infins Consultoria, por gentileza. E os painelistas, Adriano Subirá, auditor da Receita Federal do Brasil, por gentileza. Eu vou dar sequência e depois nós retornamos ao senhor Adriano, ok? Convido Rodrigo Fantinel, membro do pré-comitê gestor do IBS. Ronaldo Feltrin, superintendente adjunto da Receita Federal do Brasil. Beleza? Convido Adriano Subirá, auditor da Receita Federal do Brasil, por gentileza. Seu Eduardo, por gentileza, quando quiser, a palavra é sua. Obrigado. Bom dia novamente. Agradecer aqui aos nossos painelistas por aceitar rapidamente o convite. Alguns deles vieram de fora do Rio de Janeiro, né? Tiveram aí uma agenda cheia durante a semana e puderam estar aqui, apesar da ponte aérea aí, e chegaram a tempo. Bom, nosso painel é para falar do lado bom da reforma tributária, né? Eu achei que o painel 1 seria o painel mais otimista aqui do evento e acabou que nem tanto, né? Que a gente teve que falar bastante aqui das nossas reservas e da preocupação para os próximos 10 anos. E quando a gente fala da reforma tributária, eu acho que a gente vai falar também das preocupações para os próximos 10 anos. Então, tanto do lado aqui realmente da transição energética que foi falado, como da reforma, que a gente também tem uma transição longa pela frente, os assuntos beiram o otimismo e beiram um pouco o pessimismo, né? A gente olha ali as apresentações que foram feitas no painel anterior, de que a gente está próximo ao pico, né, do melhor momento da indústria de óleo e gás aqui no Brasil, em termos de produção, mas, ao mesmo tempo, uma preocupação com reservas no longo prazo. E, fazendo esse paralelo aqui com a nossa área tributária, eu acho que a gente está num momento parecido, né? Eu enxergava hoje, ao longo de tantos anos, né, de contencioso e questões que a gente construiu aí da legislação atual, né, e aí principalmente o PIS/COFINS, que é um dos temas de maior contencioso aqui no Brasil, quando as coisas estavam se acalmando, né, o STJ decidiu tudo que era mais importante, base de cálculo, o que entra, o que sai, qual é a natureza dos créditos, aí vem a reforma, e aí a gente vai olhar para tudo isso de novo aí sobre outros ângulos. E só para dar um contexto aqui desse painel e fazer também uma referência aqui, quem deu a ideia desse painel foi um amigo, Jansen Murayama, e ele falou: Pontes, eu quero ir lá e quero falar do lado bom da reforma. Eu falei: pô, Jansen, ele não está aqui hoje, ele não pôde vir, eu assumi até o lugar dele, porque ele precisou fazer uma viagem. Eu falei: pô, Jansen, tu quer falar o lado bom da reforma? Azar o teu. Vai ficar 15 minutos lá falando, vai acabar o assunto, vai embora. Mas eu peguei a ideia dele e falei: não, a gente precisa trazer uma visão de quem também está vivendo a reforma, prática ali também, desde a regulamentação. E aí, no nosso primeiro painel de alinhamento, só um bastidor aqui, Adriano, no nosso primeiro painel de alinhamento, estava eu, o Rodrigo e o Adriano, e a gente começou a falar da reforma tributária, e aí começamos a falar dos problemas e das dúvidas, das incertezas. Eu falei: gente, parou, vamos voltar para o tema. Vamos voltar para o tema, que senão a gente não vai falar do lado bom da reforma. A gente vai lá falar do lado bom da reforma. Então, eu acho que eu acertei no convite. Vou pegar aqui uma colinha só para fazer uma apresentação rápida para quem não conhece aqui os nossos painelistas, mas só para dar uma introdução para vocês entenderem o que vem. Então, inicialmente, eu convidei o Subirá e o Fantinel, que ambos juntos, né, estão como membros do Programa de Assessoramento Técnico e Implementação da Reforma Tributária sobre Consumo, o PAT-RTC, do Ministério da Fazenda.
e atuando diretamente nos principais GTs e na regulamentação da reforma tributária, ainda desde a PEC, né? Desde todo o trabalho lá da PEC 45 e da PEC 110. Né? E o Adriano vai trazer para a gente aí uma visão um pouco mais federal, na Receita Federal da União, né? No papel dele como auditor da Receita Federal, acho que há 27 anos, né? 32 anos na Receita Federal. Nesse tempo já ocupou diversos cargos e funções ao longo desse ano, e atualmente, aproximadamente um ano, botei aqui entre aspas, emprestado ao Congresso como assessor tributário para assuntos da reforma tributária, além de ser hoje um influencer na rede do LinkedIn para mim, que acidental, mas está sempre postando muita notícia, sempre trazendo muita informação nos principais eventos da reforma, principalmente em Brasília. E o Rodrigo vai trazer aí para a gente também uma visão mais pelo lado dos municípios, dos estados, né, que já foi, Rodrigo, até ano passado, né, era secretário de Fazenda de Porto Alegre, então sempre teve uma carreira aí vivendo bastante o lado da Fazenda Municipal, e hoje está integrando como membro do pré-comitê gestor do IBS, né, que é um grande desafio aí que o comitê gestor, a gente vai falar aqui do PLP 108, né, é um grande desafio aí para todos, então ele está bem por dentro. E aí, por último, a gente convidou também Ronaldo Feltrin, e aí também só para dar um bastidor, encontrei o nome do Ronaldo Feltrin entre os inscritos do evento, e eu falei para o Subiral, pô, o Ronaldo vai estar lá sentado, chama ele para subir, né? E aí ele prontamente veio aqui, não fez apresentação nem nada, vai contribuir com bastante coisa. O Ronaldo, que é auditor fiscal da Receita Federal há mais de 18 anos, mestre pelo Instituto dos Estudos Fiscais da Espanha, e atualmente é superintendente adjunto da 7ª Região Fiscal da Receita Federal, e está responsável, aí a gente tem visto bastante, né, Feltrinha, sua participação nos eventos sobre aduaneiro, aí, sobre o novo processo de importação do INPE, de repente vai trazer também algumas coisinhas. Feita essa introdução aqui do painel, e me alongando aqui um pouquinho nos bastidores, que eu acho interessante sempre comentar aqui o que a gente passa, vou passar a palavra aqui para o Adriano, que tem uma apresentação, fica à vontade se quiser falar em pé ou sentado, Adriano. A palavra é sua. Bom dia a todos. Quais os problemas que a gente precisa resolver, né? Mas vamos falar do lado bom. Mas eu gostaria de começar com essa pergunta, né? Então, passar. Tá. Bom, pessoal, eu sou médico psiquiatra, especializado em manicômio tributário, né? Por sorte, a gente tem o Feltrin aqui, que, dentre outras funções, foi também, fez muito trabalho legislativo pela Receita no Congresso, né? Assessoria legislativa, incluindo a parte da reforma também. Então, uma alegria estar do teu lado aqui hoje, tá, Ronaldo? Valeu. Bom, pessoal, então, quais os problemas que a gente precisa resolver, né? Eu preciso ganhar da moça da placa ali, tá? Bom, o meu começo na indústria do óleo e gás é o seguinte: o meu pai, Juarez Subirá, auditor, contador, mas ele tinha uma paixão por motores. E há 25 anos atrás, meu pai patenteou meu pai já estava no escopo 3, era um homem à frente do seu tempo, né? Então, meu pai fez um carburador 2.0 de uma AP2000, rodar com um Giclade e um carburador de 1.4. A Única publicou, inclusive, a invenção dele, a criação dele, e eu ajudei boa parte, montar, depois toda a parte formal do INPE. E é interessante, porque naquela época a gente dizia o seguinte, eu estou falando dos anos 2000, 2001, que o ganho não é o que não entrava no tanque, é o que não saía no escapamento, né? Então, era um homem à frente do seu tempo, né? Eu também estou, junto com outros professores, no curso da jornadatex.com, o cupom de vocês é FIRJAN10, não, FIRJAN20, né? O nosso é FIRJAN10, tá? Então, eu acho que o teu cupom está melhor, né? Mas passado o jabá aqui, e realmente o que o meu pai trabalhou é muito interessante, é parecido como funciona o Arla 32 hoje, tá? Bom, que problemas a gente precisa resolver? A legislação, nós estamos aqui falando de reforma tributária, mudança na legislação. Só faz sentido a gente ter uma lei, né, para trazer ordem ao mundo, né? E de quando em quando a gente precisa melhorar, aperfeiçoar a lei. A gente tem uma brincadeira em administração, né, Feltrin? E Fantinel também.
consultor, tem a consultoria aí para a gestão municipal, fez um trabalho brilhante lá na Secretaria de Fazenda de Porto Alegre. Graças ao trabalho dele também na Brasf, a gente conseguiu colocar a nota fiscal de serviço eletrônica no ar, né, a nacional. Vai embalar, já está na reforma, né, Fantinel? Mas quando a gente está trabalhando na gestão, a gente está hoje resolvendo os problemas de ontem e criando os problemas de amanhã, tá certo? Então, quando a gente pensa numa legislação, a legislação ela tem que vir como um algoritmo, né? Aproximar aí as letras dos números, o português e a matemática, como foi dito há pouco. Então, a objetividade da matemática, a subjetividade das palavras, mas nós temos um problema para resolver. E a lei tem que ser objetiva nisso. E para que a lei seja uma boa lei, metade do problema estará resolvido se a gente compreender exatamente que problema que a gente quer resolver. Tá? Então, vamos falar de alguns problemas, tá? Ou de alguns efeitos. A complexidade. Então, para isso, a reforma tributária vem com a proposta da simplicidade. Um outro problema, um conjunto de problemas, a falta de transparência ou a opacidade. Né? Ontem, meu filho, que tem empresa, me ligou: pai, tem um negócio errado aqui, eu emiti uma nota, está dizendo que o tributo é tanto, eu vou ter que pagar. Ele tomou um susto. Eu falei: não, isso é uma estimativa. Por quê? O sistema é complexo e ele só vai saber, na verdade, lá na frente, quando ele vai ter que pagar de tributo naquela operação. A gente, em casa, também faz plantão fiscal para a família. Tá? Guerra fiscal, parte do problema. Né? Saldos credores acumulados, né? Especialmente do ICMS, mas também de outros tributos. Custos de transação. Não dá tempo da gente falar aqui em Institutional Economics e de vários outros pontos, como, por exemplo, Repetro. Né? Repetro vocês vão ver no final, né? Fica até o final, vocês vão ver também sobre o Repetro. Então, para isso, a reforma vem com a proposta da transparência. A justiça tributária, um outro ponto que é trazido também, eu acho que é meio forte dizer não cooperação, né, Fantinel? Porque, assim, as administrações tributárias, municipal, estadual e a União, vêm procurando cooperar, isso vem se intensificando ao longo dos anos. Mas ela depende muito mais de convênios e de iniciativas do que ela estar concebida, a cooperação desde o início, desde o nascedouro, como a gente tem agora, por exemplo, vem nascer o Comitê Gestor do IBS. Então, o remédio para isso é a cooperação e também as questões do meio ambiente, que vieram agora. Meu pai já estava pensando nisso lá nos anos 2000, né? Então, a defesa do meio ambiente. Então, essa compreensão de quais os problemas, nós temos aqui os princípios da reforma tributária, artigo 145, o parágrafo foi inserido. Então, a emenda constitucional ela vem já procurar endereçar esses problemas, ou aqui, parte deles, pelo menos, a gente está resumindo. Né? Bom, então, uma vez a gente tendo mapeado esses problemas, quais são as soluções adotadas? A primeira, a tributação no destino. Tá? Então, com isso, você elimina a guerra fiscal. E tem também questões da democracia, né? Eu saber quanto que está custando o condomínio, né? Para eu poder questionar o síndico, né? Saber quanto que a gente está pagando de imposto, de tributo numa operação. Parte da solução também é a neutralidade. A neutralidade a gente poderia discorrer bastante, mas a lei complementar traz uma definição que o sistema tributário ele não pode interferir nas decisões de investimento e de consumo. Né? Então, eu com 22 anos, durante 22 anos, eu fiz auditoria dentro de empresas, nesses 30 e tantos de receita. Gente, sério mesmo, eu fiscalizei uma indústria, ela tinha 2 estabelecimentos, do outro lado da rua era outro município. Né? E eu perguntei para o dono por que eles não faziam uma passarela, porque tinha que carregar caminhão aqui e descarregar do outro lado da rua, literalmente. Ele falou: não, se a gente fizer uma passarela, vai descaracterizar que são 2 estabelecimentos, né? De acordo com a legislação ali, divisa Paraná e Santa Catarina. Era divisa de Estado também. Então, quer dizer, só esse custo de movimentação, né, Filtrin? Custo de transação. Então, você tem, para ter um melhor resultado financeiro, né, contábil, no final, eu acabo elevando os custos, porque se eu não elevar o custo aqui, eu vou ter menos lucro no final. Isso é custo de transação, é muito bom no curto prazo. Se eu sou um CFO dessa empresa, eu realmente fui um administrador probo, resolvi um problema. Mas quando você põe isso ao longo de 10, 20 anos para a economia como um todo, você está deprimindo o PIB. Você está fazendo com que o nosso crescimento não decole. Né?
Eu pedalei muitos anos, e eu lembro uma vez, num pedal, a gente fazia pedal longo, eram 80 quilômetros, eu estava com 30 quilômetros, estava esgotado, ia ter que chamar a ambulância, assim, literalmente eu estava esgotado. Eu descobri que eu estava pedalando com o freio de mão, com o disco meio travado. Então, ele não estava nem travado total, nem sem freio, né? Então, como era um trecho de dificuldade, eu demorei a perceber. E aí a nossa economia tem vindo assim ao longo dos anos, por questões regulatórias diversas. A questão do apagão das canetas é muito sério, né? Então, sim, derreta os teus créditos, não quer acumular crédito, não peça compensação. Por quê? Porque a gente vai ter que auditar, né? Porque se eu fizer tudo certo, como servidor, autorizei, como, por exemplo, uma vez, uma empresa telefônica, 300 milhões de reais de ressarcimento, né? Ok, eu fiz o meu trabalho, contra-cheque no fim do mês. Só que se eu errar, não querendo errar, a responsabilidade é pessoal, né? O Tribunal de Contas é o nosso CPF que vai, né, Feltrin? Então, assim, não dependa do método fiscal, faça de tudo para não precisar pedir de volta, né? Então, o sistema ele tem que ajudar a trabalhar em prol dessa neutralidade. Isso faz parte das soluções para os problemas que a gente encontrou. Então, é soltar o freio de mão da economia. E um IVA nacional, né? A neutralidade, ao mesmo tempo que ele ajuda a neutralidade, porque se a regra é nacional, então eu vou decidir do ponto de vista da racionalidade econômica, e não de onde eu tenho mais incentivo ou menos tributação. E também isso vem ao encontro da necessidade de simplificação. Nós tínhamos falado sobre a complexidade, e a simplificação, a simplicidade, ela vem como um princípio para o sistema tributário, não é só para a reforma, não é só para o CBS, para a CBS e o IBS. Tá? A universalidade de fato gerador e uma quase aí universalidade de alíquotas. Eu digo uma quase universalidade porque, respeitado a autonomia dos entes federativos, então o município, o Estado, o Distrito Federal e a União poderão regular a sua parte nesse IVA, ou seja, a União pode alterar a alíquota da CBS, o Estado, o município tem uma banda ali, né, Fantinel, também para poder alterar as suas alíquotas. Mas é uma universalidade porque você tem uma alíquota de referência e as outras alíquotas, né, variam em função da alíquota de referência. O crédito financeiro e o crédito como a regra. Tá? Então, isso é uma combinação muito interessante. Por exemplo, eu acho que já teve, principalmente no upstream, né, pontos, eu tenho aqui, gastei um monte de PIS e COFINS, furei um poço e não achei nada. O que eu faço com esses créditos, né? Enfim, agora acreditar-se é a regra, né? É o cashback da empresa. Você é o adquirente, o teu fornecedor recolheu, você tem o direito ao crédito. E a centralização da apuração na matriz, que vem também ajudar com que não haja esse represamento. Eu tenho crédito num estado e débito no outro. A apuração é centralizada. A devolução célere também, e a atuação que vai permitir, porque o crédito é financeiro, a apuração é centralizada, e também vai permitir a devolução mais rápida e também a atuação integrada na fiscalização. Não ficou assim no contencioso, algumas partes da gestão anterior da cobrança não, mas há uma previsão lá, já na legislação, de uma atuação muito próxima, muito integrada na fiscalização. Tá? O split payment é muito interessante, porque ele vai permitir, junto com a apuração assistida, né, um grau de compliance muito maior. E eu espero que, assim como o Estado vai cobrar na velocidade da luz, que a gente consiga devolver os créditos também na velocidade da luz, né? Não posso dar spoiler, mas eu tenho certeza, acreditem, dependendo do comitê gestor, né, o comitê gestor está preocupado, primeiro, em como ressarcir e depois em como cobrar. Tá? Estou levantando a bola aqui, mas porque é verdade. Desculpa, amigo, se eu der um spoiler, mas merece o elogio aqui, vindo de terceira parte. Aí não vai ser um autoelogio o Fantinel contar isso para vocês. Apuração assistida, isso é muito importante, porque o fisco vai fazer a apuração. Estou falando depois já de implementado. Então, agora você que vai auditar o fisco. Já pensou, Feltrin, nós tremendo, gente, o contribuinte vai chegar aqui para nos auditar. Apuração assistida, no limite, é isso. Por quê? O fisco é que vai fazer a apuração. Você não vai ter mais SPED para enviar, não vai ter escrituração, mas vai precisar conferir o que o fisco fez. Tá? E a eliminação de obrigações acessórias. Regimes específicos, combustíveis, petróleo e gás, eventualmente, pode precisar de uma declaração específica para o setor. Mas, como um todo, para a economia, a previsão é preencher a nota fiscal, o documento fiscal, perdão,
Essa é a única obrigação acessória que vai ser utilizada. Então, os ganhos esperados frente aos problemas, né? Com o crédito como regra, a apuração centralizada, né? O crédito financeiro, esse conjunto vai permitir uma não cumulatividade plena e um alívio para o fluxo de caixa das empresas. Um outro conjunto também de decisões. Então, o documento fiscal como única obrigação tributária acessória, apuração assistida, split payment como regra, tudo isso aí combinado vai nos trazer aqui uma simplificação da apuração, maior compliance, como diz o espanhol, Dios mediante, que tenhamos menos contencioso, né? Menos disputas. A universalidade de base de cálculo, generalidade de alíquotas, então, essa simplificação nas regras também vão permitir uma redução da alíquota média. Eu participei do Tax Gap, o modelo de projeção das alíquotas, ele depende do split payment. Com o split payment, você reduz em 150 bilhões a inadimplência, não estou dizendo a sonegação, né? Parte disso é a sonegação. E, com isso, você tem uma alíquota de referência 3% menor. Nós teríamos começado a falar em 29,5% e não em 26,5%. Hoje, a alíquota de referência, projetada em 28%, ela seria mais de 31% se não tivermos o split payment, né? Então, esses são o lado bom, né? A não cumulatividade plena, a simplificação da apuração, alívio do fluxo de caixa. Nós estamos aí acabando com a substituição tributária, embora em combustíveis ainda tenha monofasia. Um maior compliance, redução na inadimplência, redução da alíquota média. E esse é o lado bom da reforma. Então, na verdade, pessoal, o que se busca, o lado bom, tudo que a gente falou aqui são meios para uns fins, né? Os fins são a desoneração dos investimentos e das exportações. O vento só entra se ele puder sair. Se a gente sentir uma lufada de vento aqui, não é porque alguém deixou a porta aberta, é porque alguém deixou uma janela aberta. Aí o vento entrou pela porta. Então, para que o investimento entre, para que a economia gire, a gente precisa ter a porta de saída. Ele precisa olhar assim, olha, eu vou colocar tanto, eu vou tirar tanto. Ele precisa ter a certeza do retorno, tá? Então, a desoneração dos investimentos, a possibilidade que a Lei Complementar 214 nos dá de um regime de bens de capital com suspensão, onde não é cobrado IBS e CBS em bens de capital. Então, tudo isso leva à desoneração do investimento, à diminuição do credor acumulado e aumento da produtividade e crescimento da economia. Na verdade, a pergunta que vocês, quais os problemas que a gente precisa resolver, são esses aqui. É isso que a gente precisa resolver. A reforma tributária é um meio para tudo isso. E se nós, como sociedade, como país, e do nosso lado aqui, né, Feltrin, Fantinel, como Estado, a gente conseguir dar esse retorno, a gente ganhei. Eu terminei antes. Muito obrigado. Muito obrigado. É isso, pessoal. Então, sucesso a todos. Foi na risca. Ela demorou para andar um pouquinho, eu estou olhando ela ali. Foi. Aí eu acelerei aqui. Você foi vendo ela andando ali, ela falou, vou encerrar. Última volta, né? É o Senna aí. Adriano, obrigado. Excelente introdução aqui para a reforma tributária, que a gente já está vendo. Enfim, tem muitos comentários que eu poderia fazer aqui, antes de passar também a palavra para o Rodrigo Fantinel. Você falou ali em não cumulatividade plena e melhoria de fluxo de caixa, né? Eu acho que com todo mundo que eu converso de reforma tributária, e aí eu vou passar aqui a visão empresa, né? E a gente conversa muito aqui também nos nossos grupos, a gente tem uma percepção geral de que a reforma é muito boa, né? Poderia ser talvez mais enxuta em alguns pontos, mas talvez o preciosismo dos próprios artigos, a quantidade de artigos na própria Emenda Constitucional 132, do próprio PLP 68, né, depois da regulamentação, é extenso, né, mas a gente vê, né, e muitas das simulações que a gente já vem fazendo, principalmente em indústrias, parece ser favorável, até como redução mesmo de carga tributária, né? Às vezes a pessoa, num primeiro olhar, vai tentar entender o efeito daquilo e quando fala, opa, pode ser até que meu preço melhore, minha taxa efetiva ali no final pode ser menor. Mas a preocupação sempre fica sobre o ressarcimento, né? Então, por quê? A gente fala em 60 a 180 dias ali de ressarcimento para a maior parte, enfim, das empresas que cumprem ali as condições.
E hoje não é um exemplo que a gente tem, né? Não é, na verdade, a experiência que a gente tem. E quando eu digo hoje, é hoje, ontem, antes de eu vir para cá, né? Então, assim, a gente continua vendo, e aí eu vou falar do governo como um todo, independentemente da esfera, a dificuldade em devolver dinheiro ao contribuinte, dinheiro declarado, dinheiro escriturado, né? Ou seja, o crédito que é devido. Por que você acha que, além da lei, que a lei já existe hoje, desde a lei Candir para o ICMS, ou a legislação do próprio PIS/COFINS, que é um dos que acumulam muito também, mas também do IPI, a previsão está lá, e as empresas entram com mandado de segurança, as empresas têm que brigar com o fisco, enfim, tem todas as vezes uma dificuldade. Por que você acha que isso vai realmente melhorar além da lei? Porque os sistemas, eles estão... Por exemplo, o banco, né? Quando vou criar um sistema para um banco. A primeira coisa que tem que pensar, como é que o contribuinte deposita, mas a segunda, como é que ele saca, né? Então, você pensa já os sistemas a partir do ressarcimento. Segundo, um lado bom da reforma. Estamos todos na estaca zero, né, Fantinel? Está todo mundo... a empresa fala, eu não tenho o sistema ainda, eu estou aguardando os ERP. Sim, mas do lado de cá, a gente também está... Né, o Estado está, vou dizer, da estaca zero, né? Já há mais de 2 anos vem discutindo a especificação que vai ser feita. Mas o sistema agora é concebido já pensando no ressarcimento, porque o crédito é financeiro. Então, a lógica, o fato do sistema estar sendo construído do zero, e o fato dele estar sendo pensado com essa lógica, eu acredito que vai facilitar. Segundo, o que a gente percebe, eu já não estou mais trabalhando com modelo operacional, estou há 11 meses no Congresso, mas ele não está sendo construído como a gente pretendia que o SPED fosse um barramento, entendeu? Que integrasse os 27 estados, 5.568 municípios, mais a União. Mas você tem uma dificuldade com sistemas legados, terminologias, dicionários de dados. Então, ele avançou muito, permitiu a gente ter o que a gente tem hoje, mas não entregou, não conseguiu entregar tudo o que prometia. A reforma tributária, primeiro, não está sendo prevista a integração com o SPED, e ela está sendo construído, ele está nascendo integrado. Aquele princípio da cooperação, que foi pensado para as administrações tributárias, então, ele vai permitir isso. E concluindo, e eu acho que é importante a gente evoluir e aperfeiçoar a reforma tributária, tá? O conta corrente tributário vira a ser um conta corrente financeiro. Eu tenho saldo credor de R$1 milhão no meio do mês, porque eu não posso usar isso aí para fazer um PIX e pagar um boleto, entendeu? Então, não é uma crítica. Eu acho que a reforma tributária foi o que a gente conseguiu. Então, ainda não está nesse ponto ótimo. Tá? E concluindo também a questão do apagão das canetas. Por exemplo, aqueles 300 milhões da empresa de telefonia foi um ressarcimento autorizado. Se fosse uma atuação, lógico, a gente faz sempre com toda a diligência, né? Não importa se é R$300, 300 milhões, você tem que apurar o fato. Mas ainda tem um contencioso para frente. Agora, quando é por ressarcimento, você tem que fazer uma auditoria, como se tivesse uma auditoria da mesma forma, né? Se tiver ok, joinha, e se eu não tiver, é o meu CPF no TCU, no MPF e tal. Então, assim, existe uma espada na cabeça de quem tem que assinar um ressarcimento. O sistema sendo concebido para que não precise de uma auditoria, né, concluo, eu acredito que vai facilitar muito. Todos de acordo aí? Ninguém... tomara que não falte emprego para a gente, então. Vai ter mais consultorias. Não, agora é a gente que vai ficar com medo. Está chegando o auditor do contribuinte, né, Feltrinho? Está vindo auditar a nossa apuração assistida aí. A apuração assistida é um grande avanço mesmo. Então, passar a palavra já para o Fantinel, fazer sua apresentação sobre o Comitê Gestor do IBS. Bom dia a todos, bom dia a todas. Depois o nosso médico psiquiatra aqui vai falar o paciente, porque eu sou quase que um paciente. Mas vamos lá, né, pessoal? Eu fui secretário da Fazenda do município de Porto Alegre e era presidente da Abrasf, que é a Associação Brasileira de Secretarias de Finanças Capitais. Então, nos últimos anos, aí eu tive bem ligado à parte da reforma. Já conheço o Adriano aqui há bastante tempo, nosso psiquiatra. Mas vocês vejam assim, né? Eu tenho que falar aqui sobre o lado bom da reforma tributária e realmente no nosso bate-bola inicial lá a gente já teve dificuldade de ficar no lado bom, mas vamos fazer força para ficar no lado bom, embora assim é impossível vir falar aqui e não fazer algumas críticas que eu acho que são necessárias, porque senão também a gente vende aqui uma falácia que não é o que vai acontecer, né?
Esse número aqui, para começar, o que vocês acham que é isso? 466.521. É o número de normas tributárias no Brasil desde a Constituição até o ano de 2022, tá? Nem pegamos os últimos anos. É bastante, né? É fácil? Não, não é fácil. Então, assim, primeira questão em relação ao lado bom da reforma tributária, eu acho que é a padronização da legislação, tá? Teoricamente, a gente vai ter 2 leis complementares e 2 regulamentos. As leis complementares, uma delas já está aprovada, a segunda está em tramitação no Senado, né, que é o PLP 108, e nós teremos 2 regulamentos. Claro que se preparem para os regulamentos. Nós vamos ter 2 tijolos para carregar. A lei complementar 214, ela é uma lei que é extensa, né? São 500 e alguns artigos. Acho que todos aqui já tiveram contato com ela. É uma leitura que ela é difícil, porque quando tu está lendo, ela acaba fazendo sempre remissão para outros artigos, então tu tem que estar lendo, tem que ir para a Constituição, tu tem que ir lá para frente para ler, depois tu volta lá para trás. Então, assim, não é uma legislação muito simples, porque realmente está regulando a tributação do consumo de todas as atividades, então não ia ser simples. Mas, em tese, tá, a gente vai ter uma legislação padronizada. E aqui a gente criou, então, a CBS e o IBS, que são 2 tributos. E vamos lá, né, pessoal? Podia ser um só, né? Podia ser um. E assim vocês não imaginam a quantidade de questões que nós temos que tratar e estruturar por ser 2. Por que é 2? Porque tem essa questão da autonomia dos entes federais, mas enfim, não sei. Alguém tinha que ter feito um pouquinho mais de força para ser um. Inicialmente era 1, né? Na PEC 45, né? E aí viraram 2. A CBS é administrada pela União, então vamos lá, um pouquinho mais fácil. E o IBS administrado pelos estados e municípios. Aí nós estamos falando de 5.596 entes que têm que namorar. Tem que querer namorar. E aí eu vou dizer para vocês, eu era secretário da Fazenda no município de Porto Alegre, é um município razoavelmente grande, e tinha muito contato com gente que administrava municípios muito pequenos. E uma das questões que eu tenho na mente é como é que isso funciona? Porque vocês não têm ideia das perguntas que surgem nos fóruns de discussão de secretários de fazenda de municípios muito pequenos. São pessoas que estão lá, obviamente, tentando fazer o melhor, mas muitas vezes não têm o conhecimento que precisa para administrar um município muito pequeno. Agora, vocês imaginem que eles vão ter que estar no comitê gestor do IBS. E esse é um dos desafios, né? A gente sempre fala que são irmãos gêmeos, aí pena que não é um só, mas são irmãos gêmeos. E, obviamente, também a reforma tributária tem imposto seletivo, mas não é o foco aqui, né? A ideia é comentar um pouquinho com vocês sobre a gestão e administração do IBS, né? Como é que isso vai se dar? Isso aqui está praticamente sendo tratado no PLP 108, que está tramitando no Senado. Mas uma partezinha lá do PLP 108 a gente teve que puxar para dentro da Lei Complementar 214, porque a intenção inicial era aprovar tudo ano passado e não conseguiu se aprovar. Então, se nós formos para a emenda constitucional, diz que o comitê gestor tem que fazer essas 3 coisas: regulamentar o IBS, e aí cuidar da uniformização e interpretação da legislação, cuidar do contencioso, arrecadar, compensar e distribuir. É isso que está na emenda. E aí a gente vai para o PLP 108. E aí vocês vejam como as coisas começam a se reproduzir. Que essas 3 competências do comitê gestor viraram 29 incisos do artigo 2º do PLP 108. A gente é bom em fazer legislação. E aí a gente trata isso aqui nos 29 incisos, tá? Fiscalização, cobrança, alíquotas, cashback e assuntos de economia interna, que é o seguinte: o comitê gestor tem que fazer o regimento interno, tem que aprovar o orçamento. Então, são coisas que são meio irrelevantes para quem está de fora. Mas, enfim, esses 3 incisos, esses 3 itens que são o que constam na emenda constitucional 132 viram 29 incisos, e aí eu vou fazer um resumão deles aqui para vocês. Então, nós vamos falar da fiscalização, do contencioso e da cobrança. Fiscalização, né? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que ela está diretamente relacionada ao princípio do destino, a tributação do destino. E aí eu vou pegar um exemplo aqui muito fácil da gente entender. Vamos pegar, eu sou de Porto Alegre, uma consultoria sediada em Porto Alegre que tem apenas 3 grandes clientes, tá?
Ela tem um no Rio de Janeiro, um em Curitiba e um em Uruguaiana, que é um município lá do Rio Grande do Sul. Teoricamente, quem deveria ter interesse em fiscalizar essa consultoria é a Receita Federal, né? Porque a Receita Federal está dentro do Brasil, tem interesse em fiscalizar, ponto. Como aqui é no destino, e vamos dizer que o cliente aqui está no Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro e o estado do Rio de Janeiro teriam interesse em fiscalizar, a cidade de Curitiba, o estado do Paraná, a cidade de Uruguaiana e o estado do Rio Grande do Sul. Então, em tese, esses aqui são os entes que teriam interesse em fiscalizar essa consultoria. Só que a gente não pôde, e não pode, em função da questão da autonomia dos entes federativos, vedar ninguém de fiscalizar essa empresa. Então, Porto Alegre, lá, que a empresa está lá, pode querer fiscalizar também, sei lá, porque cargas d'água. Acho que não vai querer, mas poderia. Então, assim, abre-se um leque diferente do que a gente tem hoje. Tá? E aí a gente vai ter algumas dificuldades, alguns conflitos que a gente tem que tratar. Por exemplo, tá, a Receita Federal está interessada em fiscalizar a CBS e o Comitê Gestor está fiscalizando o IBS. E aí os dois vão fiscalizar a mesma empresa, pode acontecer, não é o ideal, acho que a gente vai trabalhar, fazer o possível para que isso não aconteça, mas pode. Então, assim, a ideia, tá, o que consta ali na legislação, na Lei Complementar 214, é que se tenha lá uma espécie de repositório, onde a gente vai compartilhar o início e o resultado da fiscalização. Um pode usar as provas e fundamentações do outro, isso aí dá uma certa economia, né, vamos dizer assim. E podem também celebrar convênio para fiscalização e para contencioso de pequenos valores, né? Nós estávamos conversando ali antes de iniciar aqui, eu estava dando um exemplo. A gente, quando está aqui falando de petróleo e gás, eu estava vendo a apresentação antes, os números são bilionários, né? A gente esquece o seguinte, vai ter município lá do interior do Rio Grande do Sul que vai fiscalizar uma lavagem de carro. Que ninguém dá nota em lavagem de carro, não sei, aqui no Rio de Janeiro. Aqui não sei se é lavagem ou é lavação, não sei, enfim, lá é lavagem. Santa Catarina eu sei que é lavação. Aqui eu não sei qual é o nome, mas é o lugar que lava o carro. Não dá nota para ninguém, né? Esses dias eu fui lá e secretário da Fazenda, tá? Cheguei lá para lavar meu carro e aí o cara me disse o seguinte, não, a gente não aceita mais a maquininha de cartão, agora é só Pix. Mas... Tá bom, vou fazer o Pix, mas por que isso? Obviamente ele não sabia que era o secretário fazendo. Não, porque a maquininha de cartão já vai a informação para lá, eles descobrem que a gente tem que pagar imposto. Aí eu pensei, não vou brigar aqui, né? Tá bom, vamos fazer o Pix. Fazer o... E vamos ter outro tipo não de conflito, tá? Mas vai ter dentro do próprio IBS, vão ter órgãos, entes diferentes que vão querer fiscalizar, que é o exemplo que eu estava dando antes. Então, a ideia é que esses dois ou mais entes façam a fiscalização de forma integrada e casos de divergência, por exemplo, lá o município de São Paulo acho que tem que tributar de um jeito e Porto Alegre acho que tem que tributar de outro jeito, vão ser tratados pelo regulamento. O regulamento não existe ainda, então vamos aguardar o regulamento para ver o que ele vai dizer em relação a isso. Mas, assim, essa aqui é a questão da fiscalização. Contencioso, tá? O contencioso do IBS, a gente vai ter um auto de infração, e aí o contribuinte vai ter direito a uma impugnação, um recurso voluntário, que seria uma segunda instância, e depois um recurso de uniformização. O que é isso aqui? Primeiro, a impugnação e o recurso voluntário, que é a primeira e segunda instância, vão ter 27 câmaras, uma câmara para cada estado e dividido em turmas. Obviamente, o estado de São Paulo vai ter muito mais turmas que o estado do Rio Grande do Sul, porque as quantidades são diferentes. E vai ter outro tipo de problema, que é o que? A Câmara de São Paulo decidiu sobre uma matéria de uma forma e a Câmara do Rio Grande do Sul decidiu sobre a mesma matéria de outra forma. Aí nós vamos ter uma Câmara superior que vai jogar essas duas decisões para lá, para se conseguir uniformizar o entendimento. Qual é o meu medo em relação a isso? Aí não é lado bom da reforma tributária, é lado temerário. Por isso que eu disse que eu sou o paciente do doutor aqui. E o tempo desse negócio? E o que o cara faz enquanto estiverem discutindo lá se São Paulo ou Rio Grande do Sul que tem razão na Câmara Superior? Esse negócio vai ser rápido, não vai ser rápido? A questão só vai ser todo virtual, tá? O contencioso é um ambiente virtual, então pode ser que se tenha mais agilidade, mas obviamente é uma preocupação. E nós vamos ter outra espécie de conflito, vamos dizer assim, ou de potencial conflito, que é a Receita Federal sobre uma determinada matéria decidiu de uma forma e a Câmara de Harmonização, a Câmara Superior lá do IBS decidiu sobre a mesma matéria de outra forma.
Porque, vamos lá, o que eu disse, né? CBS e IBS podiam ser um só, mas são dois. Então, vamos lá. A gente teve que criar um comitê de harmonização das administrações tributárias que vai jogar essa decisão da Receita Federal lá para esse comitê e vai jogar a decisão do IBS lá para esse comitê. Então, tem uma segunda instância de harmonização. Tomara que sejam poucos os problemas, né, Adriano? Eu acho que o objetivo é que sejam poucos problemas, mas vamos lá. Nós estamos falando da tributação do consumo de toda a atividade. Então, assim, não sei se vão ser poucos. E ainda tem um fórum de harmonização jurídica das procuradorias, que a procuradoria também tinha que estar dentro do processo. Então, esse fórum ele vai auxiliar, vamos dizer assim, o comitê de harmonização das administrações tributárias do ponto de vista jurídico. E aí a cobrança, né, que é a terceira fase, vamos lá, a gente teve a fiscalização, depois a gente vai para o contencioso, aí se decide quem está certo, se quem um está certo, outro está certo, está certo, então o crédito realmente é devido, tem a parte de cobrança. E aí se estabelece lá no PLP 108 que vai se ter uma cobrança administrativa feita pela administração tributária com prazo de até 1 ano, tá? Então a cobrança vai ter que ser mais rápida do que é hoje. E depois desse primeiro ano, ou seja, dos 12 meses, a cobrança vai para a esfera judicial, extrajudicial, e aí sim conduzida por procuradores. Isso aqui é a última já, mas antes de vir para a última, eu só queria contextualizar para vocês, e aí o Eduardo pediu para a gente falar um pouquinho de bastidores, né? Qual é o grande problema, né, de não ser um tributo só? Que a gente começa a ter uma espécie de conflito de interesses, de conflito de poderes e tal, porque todo mundo nas discussões... As discussões são assim, ó, extremamente civilizadas, tá, pessoal? Não pensa que a gente está brigando lá. Eu acho que as pessoas que estavam lá no Ministério da Fazenda discutindo, e eu estava lá, o Adriano também estava lá, e tinha um monte de colegas nossos, são pessoas que realmente estudam a fundo o negócio e querem que funcione bem. Mas eu tenho uma convicção, e estava falando isso aqui também de manhã antes de iniciar, a gente vai errar. Não sei em quanto a gente vai errar, mas nós vamos errar, porque a gente não é especialista em tudo. Quando eles me ligaram aqui para me convidar para vir falar aqui para tributação de óleo e gás, eu falei, não vou, não sei nada desse negócio, vou passar vergonha lá. Eu disse, não, é para te falar sobre comitê gestor. Deu, então pode ser que eu vá. Então, assim, a gente não é especialista em tudo. Vocês imaginam o seguinte, eu estava sentado lá para discutir tributação de todos os setores. E não sou especialista em todos os setores. Tem alguns que eu conheço, outros que eu não conheço, assim como as pessoas que estão lá. A gente tinha representantes de especialistas, vamos dizer, em todos os setores, mas não é igual a ter as pessoas do setor. Entendeu? As pessoas do setor são que conhecem bem esse negócio. Então, assim, é uma chance de a gente errar em alguns aspectos, nós vamos errar em alguns aspectos, mas, assim, a ideia é que a gente vá corrigindo, vamos dizer assim, com o carro andando. Eu espero só que a quantidade de erros seja pequena, tá? A gente está fazendo o possível para ser pequena. Essas preocupações de vocês aqui, o próprio Adriano já colocou. A ideia é que o sistema seja melhor do que é hoje, né? E aí, só para finalizar aqui, eu digo o seguinte, né, pessoal? A gente não controla tudo. Algumas coisas a gente controla. A reforma tributária está aí. Se me perguntarem ali no cafezinho, eu vou dizer de novo, eu queria que fosse um só, eu não queria que fosse dois, eu não queria que fosse CBS, IBS, mas não é. Então, assim, está dado. Então, vamos focar no que a gente controla. O que a gente não controla, a gente não tem muito o que fazer. Então, era isso que eu tinha para colocar. Muito obrigado pela oportunidade, fico à disposição. Excelente, Rodrigo. Foi um lado bom, médio. Então, são duas questões aqui. Uma, achei interessante você falou da questão setorial ali, porque hoje a gente vê dentro do ambiente, principalmente administrativo, da fiscalização e dos conselhos, né? Você tem um certo nível de especialização em determinadas áreas. Você vê o Conselho do Contribuinte do Rio de Janeiro aqui, pelo menos eles entendem de petróleo e gás, porque são empresas que demandam ali certas questões. Se a gente vai discutir Repetro, outros assuntos de petróleo e gás com a fiscalização de Minas Gerais ou até de São Paulo, a conversa já é mais difícil, né? Então, esse nível de especialização, isso acontece, obviamente, também em algumas delegacias regionais de Receita Federal, mas principalmente sobre o ICMS, esse nível de especialização a gente encontra
né? Assim como provavelmente você vai mais para o interior norte, você vai ter mais de agro normal. Então, assim, sobre isso que você falou, o que se imagina, assim, na hora realmente, né, e principalmente num conselho superior, né, de contribuintes, enfim, como quer que vá funcionar o comitê gestor, como é que você acha que eles vão lidar com esses assuntos que agora eles vão estar olhando para um tributo, que é um IVA, não é estadual, para poder julgar esse tipo de assunto? Eu acho que a gente tem muito não sei e pouco sei, né? Tem expectativas em relação a isso, né? Eu acho que a gente vai ter que realmente tentar especializar. E assim, o Conselho Superior, a gente sempre fala assim, né? Primeira instância, vamos pegar a primeira instância. A primeira instância está prevista para ter, para cada julgamento, 4 auditores. 2 representantes de municípios e 2 representantes dos estados. Estou falando só de IBS, tá? Então, assim, é para ter uma certa pluralidade ali dentro, né? Agora, eu realmente acho que, assim, a Câmara, vamos lá, do Rio de Janeiro aqui, certamente ela vai contar com pessoas que conhecem mais do que essa atividade. Em outros locais, talvez lá no Rio Grande do Sul, a gente vai ter outras especialidades. Pessoal da lavagem de carro. Da lavação, da lavagem. Lava Jato, que Lava Jato tem entonação meio ruim. Lava Jato não dá para falar. Da lavagem de carro. Então, assim, vai ser uma quantidade de gente muito grande, né? Porque nós vamos ter câmaras e turmas em todo o Brasil. Então, assim, não sei ainda como vai funcionar, se vai funcionar bem, mas, assim, obviamente, as pessoas que vão ser escolhidas para estar lá também vão ter que ter um certo grau de conhecimento, aí, porque senão realmente colapsa um sistema que a gente está criando hoje e que a intenção é que funcione melhor do que funciona, né? Porque o grande medo, às vezes, são interesses opostos, né? Você estava falando até da harmonização ali dos próprios estados e municípios, né? Dentro desse grande comitê gestor. E, às vezes, você pode ter um estado, né, que tem ali, vou falar um favorecimento, mas um favorecimento no bom sentido, né? Pelo crescimento de uma indústria que tem uma arrecadação relevante. E você pode ter um outro estado questionando a política deles de interpretação não sei quais vão ser os temas, né, do contencioso, mas dizendo que não, aquilo ali deveria ser devido, aquele crédito não é devido, enfim. Eu acho que a nossa sorte é que, pela construção da reforma, os principais pontos tendem a não ser mais contenciosos, né? Porque o crédito tributário hoje é o principal dor de toda empresa, né? Então, se você não tem que discutir isso, pelo menos sobre a reforma do consumo, sobra pouca coisa, né? Então, acho que esse é o lado otimista, né? Que não vai ter esse contencioso tão grande quanto a gente hoje está acostumado e que a gente acaba projetando como se fosse a realidade da reforma, mas que provavelmente não será, né? Ou seja, menos contencioso, menos autuações, até pela apuração simplificada, como você já falaram. Toda a conversa, né, e toda a concepção do sistema, sempre se falou o seguinte: a gente quer minimizar o contencioso. O contencioso é um problema para todo mundo, é um passivo para as empresas e é uma receita que não entra para o Estado, vamos dizer assim, né? Estado, União, municípios, estados. Então, assim, minimizar o contencioso é importante, tem que ver até que ponto o split payment vai funcionar bem, nesse sentido também, que a tendência é reduzir, né? E aí a pergunta que já me fizeram aqui foi o seguinte: tá, e sistema? Não, sistema é essencial, tem que estar funcionando muito bem, porque senão a gente vai ficar maluco, né? Ainda mais num período de transição. Mas, assim, a ideia é que realmente o sistema tributário como um todo, incluindo o contencioso, seja simplificado, se tenha menos contencioso do que se tem hoje, né? Bom, a Andrea da Total e o Rafael Velo da Forsee vão falar bastante sobre sistema e implementação, com essa visão também mais tarde, na parte da tarde. Feltrin, assistiu aqui a tudo isso. Queria seus comentários aí também da tua visão otimista, assim, sua visão. Acho que você pensou que não estaria na ativa a ponto de ver a reforma tributária, né? Ninguém aqui pensou, né? A gente sempre falou que a reforma tributária não ia chegar, e aí chegou e você está aqui com a gente. Seus comentários, considerações aqui sobre as falas e se você puder também aproveitar para introduzir aqui um pouquinho do assunto, da experiência que você está vendo na aduaneira, em relação, enfim, todas as mudanças que estão acontecendo e como que se conecta também na reforma tributária. Acho que são muitas mudanças para o contribuinte ao mesmo tempo, né? Sem falar de todas as outras, mas só de reforma e para quem trabalha o comércio exterior, toda a parte aduaneira sendo reformulada já é bastante coisa. Excelente, excelente. Bom dia a todos. Doutor Eduardo, doutor Adriano, um grande amigo, doutor Rodrigo.
sala cheia. O lado bom de falar agora é que eu posso falar rápido e qualquer bobeira, que onde é que é o almoço. Mas eu já tinha previsto uma fala rápida, realmente, e eu sou um otimista. E tem uma frase otimista que eu adoro. Se o futuro existe, ele é incerto. Tá? E nós vivemos uma era de incerteza. E se nós vivemos uma incerteza, é porque há futuro. Tá? Então, a gente está tendo condição de construir esse futuro dentre esses todos os debates. O mundo mudou muito. Tá? Se a gente pegar, eu fiz essa brincadeira, se eu pegar uma inteligência artificial e desenhar um fiscal da Receita dos anos 80, era uma pessoa com uma prancheta e uma caneta. E em 2024, era uma pessoa com um tablet e armado até os dentes. Tá? Essa é a nossa realidade hoje no comércio exterior. Tá? Para quem não sabe, aqui a Receita Federal tem arma longa, helicóptero, avião, faz curso de tiro embarcado, faz curso de treinamento de conflito entre multidão. Enfim, tudo isso é a realidade que a gente enfrenta. Tá? Os colegas de tributos internos... mas é só da aduana. Os colegas de tributos internos têm que, às vezes, fechar uma fábrica de cigarro próximo a uma comunidade. Você não chega lá com flores. Tá? E realidades que a gente encontra, o Rio de Janeiro ele se supera. Tá? Eu comentei um pouco antes, mas o Rio de Janeiro já chegou ao requinte de falsificar cigarro falsificado. Tá? Então, chega a ser ao nível 2 de falsificação. Não, isso é uma realidade. Isso é uma realidade que precisa ser enfrentada, tá? E o foco da administração tributária tem que estar nesse descumprimento. O foco da administração fiscal e tributária tem que ser capaz de tratar o topo da pirâmide. Quando a gente fala de pirâmide de conformidade da OCDE ou de gestão de risco da OCDE, ela é um modelo talvez um pouco holístico. Tá? Onde é que ela se encaixa nisso tudo? Ela se encaixa na medida em que a gente precisa ter o foco muito claro de onde atuar. Como modelo hipotético, ela é uma base muito larga. E o convite à reflexão aqui que eu faço é qual é a pirâmide real brasileira? Será que ela é mais achatada? Será que ela é mais alta? Será que ela é uma árvore de Natal? Tá? Como é que eu faço para, de fato, ter uma sutileza na pirâmide que ela tem uma seta? Essa seta significa que eu preciso empurrar as empresas para o ambiente de compliance. Tá? E essa seta lá em cima ela tem que ser mais larga. Essa seta lá em cima ela tem que, de fato, empurrar. Tá? Desculpa. Então, a gente está discutindo um modelo de reforma tributária que avança muito, tá? E permite, de fato, que a gente foque nessa empresa de mais alto descumprimento. Existem dois projetos de lei, aliás, o Adriano me corrija aí, o PL 15 de 2024, que trata do programa de conformidade da Receita, algo impensável há 10, 15 anos atrás, mas que trata do programa Confia, que trata de uma relação de confiança, o programa Sintonia, que trata de um programa de benefícios, e o programa OEA, que trata de um programa de conformidade dentro da aduana brasileira, um programa que já tem mais de 10 anos de existência. Tá? Hoje, uma carga brasileira chega no Brasil absolutamente desembaraçada, não é em canal verde. Essa carga chega sem nenhuma necessidade de tratamento fiscal aduaneiro. Se tivéssemos capacidade logística, olha a redução de custo que eu tenho. Se tivesse capacidade logística, essa carga poderia sair no mesmo dia, tá? Sem necessidade de ficar um dia armazenada. Isso é uma realidade. Então, quando a gente discute o que já está acontecendo, o futuro é bastante promissor. Me perdi aqui, preciso puxar minha cola. Então, a gente tem um cenário muito propício para implantar as mudanças da reforma tributária. A gente tem o PIX, que é um sucesso absoluto. A gente tem as bases fiscais dos estados que são plenamente digitais. Municípios, de fato, é um problema, tá? Mas se não tivesse problema, a gente não precisava de uma equipe tão competente para tratar. Mas o modelo, o ambiente digital hoje do país é bastante propício para essa mudança. Tá? Eu preciso puxar essa cola aqui o tempo todo. Vocês me deixam nervoso com a hora do almoço. Me perdi completamente. De forma horrorosa. Temos um cenário propício. Lembrei. Porque isso é importante. Lembrei porque era importante para chamar a atenção de vocês.
Existe um debate jurídico bastante necessário que o split payment vai trazer uma mudança do capital de giro ou do modo econômico da empresa. Mas a gente precisa pensar no split payment como uma inovação. Usaram esse exemplo outro dia. Alguém aqui, quando viaja, ainda entrega o seu bilhete para a Latam para contabilizar as milhas? Ninguém manda isso acabou. Viajou, contabilizou e seguiu. Tá? Então, o split payment ele traz uma agilidade para a empresa, uma mudança no modelo tributário paradigmático. O modelo tributário sempre foi antiquado. Nasceu o fato gerador, cumpriu a obrigação acessória, a obrigação principal. Com o split payment, eu consigo dispensar uma série de obrigações acessórias, não porque elas deixem de existir, simplesmente porque elas são automaticamente adimplidas. Então, a empresa consegue uma simplificação, uma facilitação, uma mudança dentro do seu processo de trabalho muito grande. Tá? Então, o debate, na verdade, que a gente tem da reforma tributária, e daí vem a importância da escolha do termo lado bom da reforma tributária, nós como cidadãos, nós como sociedade, precisamos saber onde a gente quer chegar. Onde eu quero chegar como um modelo, onde eu quero chegar como um sistema. Sistema é indispensável, ninguém discute não ter sistema. Tá? Mas o sistema hoje consegue chegar muito além do que a gente está, talvez, preso um pouco ao passado. Esse mesmo colega, num seminário há uns dias atrás, falou, vamos discutir os regimes aduaneiros especiais. A doutora Amanda, acho que vai falar hoje à tarde, tá? Sobre regimes aduaneiros especiais. Ninguém discute a necessidade do regime aduaneiro, ele vai existir, definição de política tributária e fiscal do país, mas onde eu consigo chegar dentro do meu sistema tecnológico da reforma tributária? Eu posso acabar com toda a minha papelada, eu posso acabar com o meu modelo de controle, eu posso parar com a discussão se isso é fiscalização, se isso é controle, simplesmente pelo fato de que eu estou usando um smart contract, que eu sei quem é, para onde é, quanto tempo é, para conceder e extinguir esse regime de forma automática dentro de um modelo digitalizado. Ah, mas os advogados vão ficar sem emprego? Jamais. Não tem a menor chance. Tá? A gente discute até hoje o constitucionalismo de uma Constituição de 88. Os despachantes vão ficar sem emprego? Jamais. Jamais. E estão mudando. Tá? O papel do despachante aduaneiro hoje é muito mais de compliance do que de cumpridor, do que preenchedor de papel. Então, o lado bom da reforma tributária, a meu ver, se a gente olha uma curva de gestão de mudança, é que a gente já passou da fase da depressão. A gente já está, de fato, na curva de subida, na fase do buy-in, em que a gente precisa repetir isso o tempo todo. A reforma tributária é boa. Ela, de fato, sai de um modelo caótico, tá, para um modelo mais ordenado. E no comércio exterior, puxando aqui um pouquinho a sardinha para o Rio de Janeiro e para a do INPE, para a Receita Federal, o Rio de Janeiro foi escolhido para ser o piloto da do INPE e está sendo um sucesso, com o apoio de todo mundo, o Sindaerj, todo o setor privado, público, ajudou e participou junto. É uma necessidade também, que vocês estão fazendo um trabalho exemplar. O Siscomex não comporta a reforma tributária. Ponto. O sistema que funciona hoje vai ser desligado e custa R$1 milhão por dia. Ele vai sair do ar porque ele tem que sair do ar. Toda história feliz tem um fim, tá? E a história feliz do Siscomex precisa acabar e nascer a da do INPE. Então, o futuro é bastante promissor. Doutor Adriano Subirá, nosso influencer, tá? Sugiro que todo mundo aqui passe a segui-lo no LinkedIn. Postou. Eu não sei se é em prova de conceito ou se já é piloto do sistema da reforma. Prova de conceito? Já está funcionando. Gente, escute a frase, já está funcionando. Já está funcionando. Quem está lá no fundo ouviu, já está funcionando, já tem sistema rodando. Vai começar um piloto com 500 empresas. Esse cara postou isso aí, ficou lá quietinho, pouca curtida. A coisa está funcionando. Quem ficar para trás vai ficar para trás. Então, o lado bom, sim, a gente está saindo do zero, a gente está saindo da inércia, a gente tem um futuro, a meu ver, bastante promissor, mas passa principalmente na gente ter uma noção muito clara de onde a gente quer chegar em sociedade. Se eu quero perder tempo com a base da pirâmide, se eu quero perder tempo olhando coisas que talvez não sejam importantes, se eu posso trabalhar no modelo de conformidade, ou se eu preciso e tenho condições de chegar nesse topo dessa pirâmide, nesse falsificador do falsificador. Tá? Então, eu vejo, de fato, como um futuro bastante promissor. Fiquei no tempo. Foi ótimo.
Obrigado, Feltrin. Se quiserem acrescentar mais alguma coisa, fiquem à vontade. Eu ia fazer uma última provocação aqui para liberar para o almoço, algo que eu fiquei pensando também depois da apresentação. Eu acho que serve para vocês dois e eu acho que tem a ver aqui com muitas dúvidas também da área de óleo e gás. Nota fiscal de circulação. Né? Quantas vezes aqui no setor de petróleo a gente vê que precisa emitir hoje, é madrugada, porque tem que embarcar, vai parar a plataforma. Essa conversa que eu escuto desde que eu estava dentro da indústria. Ainda é uma dor muito grande, isso vem da nossa cultura do ICM. Né? A gente tinha um tributo sobre circulação e agora a gente tem um IVA sobre consumo. Acabou o link. Você acha que vai acabar a nota fiscal eletrônica de circulação? A gente vai poder circular material sem depender disso? É um avanço também? A gente pode esperar isso como um ponto positivo? Nesse momento, acredito que não, Dói. Remessa é conceito de ICMS. O pessoal já estava ali, ó. Saída é conceito de IPI. E o IBS e CBS, que pena que não só, né? Porque assim, a gente olha o que tem hoje, melhorou muito o T2, mas é a sensação de ter perdido uma oportunidade de fazer o ideal, né, Fantinel? Então, o fato gerador do IVA, por isso que às vezes a gente fala IVA, porque a gente até para falar IBS, CBS, né? Porque é um trava-língua, mas é o fornecimento. Então, não está havendo fornecimento, mas está havendo transferência entre estabelecimentos, aí temos que ver até como o regulamento, quero ser breve, né, porque o Fantinel precisa comentar também, vai tratar essa questão do estabelecimento, porque nós temos, em paralelo, outras mudanças andando. Nós temos o CNPJ alfanumérico e a migração de inscrição municipal, de inscrição estadual, para o conceito de estabelecimento que está no CNPJ. Né, que a Receita, enfim, eu acho que ainda não chegou no ideal, mas já é um esforço, já houve um avanço, que o CNPJ passa, então, a ter uma gestão conjunta de estados e municípios. Então, acredito que, concluindo, se estados e municípios puderem ter maior participação ou ter uma participação efetiva na gestão do CNPJ, eles vão ter essa segurança com relação ao estabelecimento, e aí o que precisar estabelecer de controle vai ser mínimo, né? Porque ele consegue enxergar o que está acontecendo em cada estabelecimento. Mas o fato gerador é diferente. Esse dia, remessa não enfim, isso não é um conceito que está no IBS-CBS, é fornecimento. Não, por isso, né? Porque a gente vê até no IVA europeu, né? Você não tem a questão do documento fiscal para circular uma mercadoria, eu não estou nem falando só entre estabelecimentos, você pode estar, às vezes, enviando para um concerto, enfim, você tem, aqui na indústria de óleo e gás você tem muita movimentação de material, de ativo, que não é o fato gerador do IVA, né? Ele era uma preocupação para o ICMS, ele era um controle de... vai passar na barreira, isso aí a gente tem muita gente do Nordeste aqui também, né? Pessoal lá do onshore, tem que passar na barreira, né? Você estava falando de negócio de município, eu conheço aqui as empresas do onshore que tem um campo que beira ali 20 municípios, né? Com 3 mil poços perfurados, é uma loucura, não é só o Lava Jato lá de Porto Alegre, não, é uma loucura. Então, essa preocupação, né? Poder movimentar a mercadoria, o material, sem essa necessidade de estar enviando documento ao fisco. Eu acredito, já passando a bola para ti, Rodrigo, como visão de futuro, uma placa lá na COGEF, lá na nossa COFIS, na fiscalização, na parede. O Vôlei mandou colocar uma placa na parede, pessoal, nosso coordenador geral. Nossa missão é acabar com as obrigações acessórias. O que eu desejo? Visão de futuro. O fisco, a administração tributária, está conectada com os sistemas naturais da empresa. Então, assim, não é só acabar com a obrigação acessória, escrituração expede. Se possível, acabar com o documento fiscal. Não, peraí, calma. Você vai fazer um negócio? Vai. Precisa registrar? Precisa. Eu tenho a cobrança, eu tenho compliance, tenho auditoria interna, então eu emito uma fatura. Essa fatura, por acaso, é espelhada para a gente lá nos fiscos. Um contrato, qualquer outro documento. Então, a empresa provavelmente tem um borderô, um romaneio, uma coisa de carga lá. Esse documento pode cumprir. É como o Feltrin colocou. Não é que, assim, a obrigação acessória passa a ser imperceptível. Ela é cumprida no fluxo dos negócios. Não é isso, Feltrin? Então, essa é a visão de futuro. Dá para fazer isso já? Não dá. Então, eu espero que esse caminho seja o mais curto possível, concluindo de verdade agora, Fantinel, que a gente erre o menos possível, que a coisa fique tão boa que a gente, daqui a poucos anos, fala assim, cara, CBS e IBS é tão parecido, vamos juntar? Um sonho. A segunda fala do Adriano matou a minha, que era um pouco do que eu ia falar. Assim, eu acho que é uma evolução, tá? Acho que a gente deu um primeiro passo e talvez assim algumas pessoas
eu sou um, o Adriano é outro, desejassem que esse passo fosse um pouco maior do que ele é. Eu hoje sou uma espécie de viúvo desse negócio, assim, porque estou em luto com esse troço, porque como a gente vai criar muita estrutura que não precisava ter criado, eu não sei se a gente consegue desmontar depois, mas assim, o sonho seria esse, daqui a pouco unificá-lo na frente, e obviamente aí eu acho que nota para a circulação e tal, são passos que a gente tem que dar, entendeu? Vamos dar o primeiro, aí o pessoal vai se dar conta, pô, mas será que precisa realmente isso aqui? Então vamos dar mais um passo, acho que a gente tem como evoluir, como o Adriano colocou, é questão de visão de futuro, e infelizmente assim, as coisas não acontecem na velocidade que a gente deseja, mas assim, estamos caminhando, o importante é caminhar e ir tornando as coisas mais fáceis. Maravilha. Bom, a gente encerra então aqui o nosso painel, o segundo painel do dia, vai ter um intervalo agora para o almoço, e agradeço aí a participação do Adriano, do Rodrigo, do Feltrin, por esse painel que eu achei que foi excelente. Obrigado a vocês.